Olá, quinto ano. Nossa primeira matéria do terceiro trimestre em português, nós vamos falar sobre verbos da primeira conjugação. O que é verbo? Verbo é uma palavra que vai exprimir uma ação, um estado, fato ou fenômeno da natureza. Tudo então que é uma ação. O menino correu para pegar o ônibus. Verbo correu, é uma ação, o menino correu, ele fez alguma coisa. Um estado. Como estavam velhos, é como eles estavam, o estado deles, eles estavam velhos, é o estado às vezes de um tênis, de uma roupa, estavam velhos. E um fenômeno da natureza, nevou em São Joaquim, nevou, não tem como uma pessoa ou alguém nevar, é um fenômeno da natureza, nevou, choveu, relampeou. E aí nós vamos ver os modos e os tempos do verbo. Nós temos 3 modos e nós também temos 3 tempos. E aí, no modo indicativo, a atitude da pessoa que fala é de certeza diante do fato, ou seja, ela tem certeza diante daquele fato, no modo indicativo. E no modo indicativo nós temos 3 tempos, nós temos o presente, pretérito ou passado e futuro. No modo subjuntivo, a atitude da pessoa que fala é de dúvida diante do fato. Então, ela não tem certeza. Lá, a carinha da menina, ela está em dúvida diante daquele fato. No modo subjuntivo, nós também temos 3 tempos, que também é presente, pretérito ou passado e o futuro. E temos o modo imperativo. O modo imperativo, a pessoa que fala, ela dá uma ordem, oferece um conselho ou faz um pedido. E no modo imperativo, ele tem somente um tempo, que é o tempo presente. Então, modo imperativo, geralmente a gente diz que é uma ordem, um pedido, ou aqui está falando até que pode ser um conselho. E aí nós temos as formas nominais do verbo. Então, nós temos a forma do infinitivo, que é quando o verbo está terminado em R. Devo estudar para a prova. Estudar no infinitivo está terminado em R. Os verbos no infinitivo eles vão terminar em ar, ir, tá? No gerúndio, o verbo ele fica terminado em NDO. Estava estudando para a prova. Pode ser estudando, outro verbo, cantando. Particípio regular, o verbo ele fica terminado em ido ou ado. Tinha estudado para a prova, tinha andado, tinha cantado. Então, isso é o particípio regular. E aí nós temos também o infinitivo pessoal, tá? Que o infinitivo nós já sabemos que é quando os verbos terminam em R, Mas aí o infinitivo pessoal, ele muda um pouco. No eu, para eu cantar. No tu, para tu cantares. No ele, para ele cantar. Nós, para nós cantarmos. Vós, para vós cantardes. Eles, para eles cantarem. Esse é o infinitivo pessoal. E aí nós vamos ver as pessoas do verbo e também o número, O verbo ele apresenta a variação das 3 pessoas gramaticais, e aí pode variar em número, ou seja, pode estar no singular ou no plural. No singular eu tenho 3 pessoas gramaticais e no plural eu também tenho 3 pessoas. Então vamos lá. A primeira pessoa, tanto do singular ou do plural, é a que está falando. A primeira pessoa do singular é o eu estudo. Do plural é o nós estudamos. Segunda pessoa, a quem se fala, com quem eu estou falando, A segunda pessoa do singular é o tu estudas, com quem eu estou falando. E a segunda pessoa do plural é o vós estudais. A terceira pessoa é de quem se fala, a quem eu estou me referindo. Então, a terceira pessoa do singular é o ele estuda, é de quem eu estou falando. E a terceira pessoa do plural, eles estudam. E aí hoje nós vamos ver os verbos da primeira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são todos os verbos terminados em ar. Pode ser cantar, andar, acordar, saltar, pular,
todos terminados em ar vão ser verbos da primeira conjugação. E aí nós vamos ver o verbo cantar no modo indicativo. E aí nós vamos ver em 6 tempos verbais. Então, primeiro nós vamos ver modo indicativo, tempo presente, verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Para eu conjugar os verbos da primeira conjugação, é só eu observar o final, a terminação, né? O final de cada verbo. Eu canto, terminou com o. Se eu fosse conjugar o verbo andar, que também é da primeira conjugação, ele também ficaria terminado em o, se estivesse no presente do modo indicativo. Eu ando. Então, eles têm a mesma terminação. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. A mesma terminação, e isso vale para todos os tempos verbais, tá? Então, no pretérito imperfeito, verbo cantar. Eu cantava, poderia ser eu andava. Tu cantavas, ou tu andavas. Ele cantava, ou ele andava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. No pretérito perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Lembrando que no futuro cantarão com ão, a-o-tio, né? No pretérito é com a-m, tá? Cantaram com a-m e futuro com a-o-tio. Futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam. Então, esse foi o verbo da primeira conjugação no modo indicativo, nesses 6 tempos verbais. Nós vamos ver agora também, né, o verbo da primeira conjugação cantar, só que no modo subjuntivo. E aí vamos ver nesses 3 tempos, no presente, pretérito imperfeito, futuro, tá? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Tá vendo que realmente o subjuntivo ele dá uma noção de dúvida? Que eu cante, não tá dando certeza que eu vou cantar. É uma certa dúvida, né? O modo subjuntivo. Pretérito imperfeito. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. E no futuro, no modo subjuntivo, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Lembrando que o modo subjuntivo também vale a mesma terminação se fosse outro verbo, se fosse o verbo dançar em vez de cantar. Seria que eu dance, que tu dances, a mesma terminação, tá? Na hora de conjugar. Modo imperativo, que pode ser uma ordem, um pedido, né? Então, aqui eles colocaram o imperativo no afirmativo e no negativo. Afirmativo, estou afirmando. Negativo, estou negando, quando tem o não. Então, afirmativo. Cantas tu, canta você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Vocês podem observar assim, tia, mas não tem a primeira pessoa no imperativo, não tem o eu. Não tenho eu porque não tem como eu dar uma ordem para mim mesmo, tá? Então, no imperativo, no modo imperativo, nós não temos o eu. Começa a partir do tu, tá? No negativo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês, tá? Então, essas são as conjugações do imperativo. Então, hoje nós vimos somente, né, os verbos da primeira conjugação, que são os terminados em ar. Lembrando que são 3 modos: modo indicativo, subjuntivo e imperativo.
Façam os deveres com bastante atenção. Boa sorte!